bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao curso de Teoria da História. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Ana Carolina Barbosa Pereira, também conhecida como Pro Carol. Sou professora do Departamento de História desde 2014 e também sou credenciada ao programa de pós-graduação em História da UFBA, na linha de Cultura e Sociedade. Eu desenvolvo pesquisa na área de teoria e história da historiografia e tenho um interesse e uma preocupação permanentes em relação à didática e ao ensino de história. Eu fiz minha graduação na Universidade Federal de Goiás, meu mestrado e meu doutorado na Universidade de Brasília. Minha graduação, mestrado e doutorado foram na área de história e o mestrado e o doutorado especificamente na área de teoria da história e sob supervisão ou orientação do professor Estevão Martins. Antes de ser professora da UFBA, eu fui professora da Universidade Estadual de Goiás por aproximadamente 4 anos, na unidade de Formosa. Além disso, fui também professora de educação básica por cerca de 10 anos, com intervalos, mas um pouco mais de 10 anos no total, tanto com o ensino regular, especialmente o ensino médio, quanto também o EJA, o ensino de jovens e adultos. No meu mestrado, eu desenvolvi uma pesquisa sobre os temas da objetividade e da narratividade no conhecimento histórico, a partir da análise das obras dos teóricos Werner Rüsen, teórico alemão, que a gente vai discutir aqui, e também do teórico Hayden White, um nome bastante forte associado ao giro linguístico. Nessa pesquisa eu também desenvolvi uma análise sobre o pensamento e uma obra em especial do historiador brasileiro Afonso Arinos de Melo Franco, um livro dele intitulado O Índio Brasileiro e a Revolução Francesa, as origens brasileiras da teoria da bondade natural. Um livro publicado, ele é contemporâneo ao livro Casa Grande Senzala, foi publicado um ano antes. Embora não tenha experimentado a mesma visibilidade, o mesmo prestígio que a obra do Gilberto Freire. Já no doutorado, eu desenvolvi uma crítica teórica e epistemológica às teorias contemporâneas do tempo histórico, que estabelecem uma leitura universalista a respeito da experiência do tempo e da história. Nesse trabalho eu desenvolvi um longo percurso de análise do surgimento, da emergência, mas também da manutenção da ideia de tempo ontológico e verdadeiro em si mesmo, desde a física newtoniana até as teorias contemporâneas, especialmente de Werner Rüsen e Reinhard Koselleck. Essa crítica envolveu um exercício de comparação por contraste entre essas teorias contemporâneas do tempo histórico e as concepções de tempo, memória, história, historicidade no pensamento indígena da região amazônica. Isso sempre em diálogo com a teoria do perspectivismo ameríndio, do Eduardo Viveiros de Castro e da Tânia Lima, ambos antropólogo e antropóloga brasileira. E também a minha experiência de pesquisa de campo na terra indígena Mamoadate, nas margens do rio Iaco, no Acre, na fronteira com o Peru, entre os anos de 2010 e 2012. E como resultado desse exercício de comparação por contraste, eu desenvolvi também uma análise a respeito do que eu considero ser os limites do projeto político e também teórico do multiculturalismo, que é uma outra crítica também teórica e epistemológica ao projeto intercultural de Werner Rüsen, que revisita o cosmopolitismo kantiano e essa ideia de história universal, porém com algumas modificações, dentre elas a incorporação de uma perspectiva multicultural. Então, no doutorado foi isso que eu desenvolvi. Foi publicado no ano passado, pela editora EDUFBA, com o título de Na Transversal do Tempo, Natureza e Cultura à Prova da História. Atualmente eu estou desenvolvendo uma pesquisa sobre o que eu tenho denominado hipernegacionismo ou um novo negacionismo na era da hiperconectividade. É um projeto de teorização ampla, desde que eu considero ser um fenômeno histórico inédito, a partir da aproximação entre os campos da teoria da história
da teoria e da filosofia da computação. Quanto ao semestre suplementar da UFBA, eu quero primeiro dizer que eu estou muito feliz de fazer parte desse esforço coletivo. Eu fiz parte da primeira turma, assim como vários colegas e várias colegas de inúmeros departamentos, de institutos, campi da UFBA e de outras instituições públicas, né, de ensino superior da Bahia. Fiz parte da primeira turma de formação para aprender a manusear a plataforma Moodle e também para estudar, né, o que é a educação à distância, né, e tanto a história da educação à distância quanto também a legislação sobre educação à distância. E todo o curso de teoria da história que eu estou construindo dialoga, né, com esse formato da educação à distância, e é por isso que eu vou tentar explorar o máximo que eu puder das possibilidades dessa plataforma que é o Moodle. Para cada informação sobre o programa do curso, sobre o cronograma, sobre os textos, tem sempre um podcast com comentários, com explicações, com orientações. Então eu também gravei um podcast específico para abordar as especificidades do curso de Teoria da História, com todas as informações que vocês precisam saber a respeito do conteúdo, da metodologia, das avaliações, dos espaços de comunicação para a gente tirar dúvidas, né, tentar solucionar esses problemas. Em princípio, eu não pensei ainda em encontros sincrônicos, não é? Mas isso não está descartado. Nós vamos iniciar o curso e, caso haja demanda, a gente incorpora também os encontros sincrônicos. Por enquanto eu não os incluí, porque eu estou levando em consideração as demandas de vocês apresentadas ao departamento, para que a gente priorizasse sempre que possível os encontros não sincrônicos. Enfim, então por hora é isso, quero dar as boas-vindas, espero que a gente consiga aproveitar o máximo possível dos recursos que a plataforma Moodle oferece. Espero que a gente desfrute, que a gente se divirta com o processo de aprendizagem. Também espero que seja uma oportunidade para que muitos e muitas de nós percam o medo da tecnologia e se joguem mesmo, né, para aprender e se divertir com esses recursos, e que a gente aprenda muito e de modo colaborativo. É isso. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao curso de Teoria da História.